Olá, meu nome é Samuel Carneiro do Nascimento, eu sou estudante de graduação do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Cachoeira do Sul, e eu trago aqui o trabalho Avaliação dos atributos relacionados aos indicadores de continuidade utilizando técnicas de análise espacial. Esse trabalho surgiu de um projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado no campus de Cachoeira do Sul, da Universidade Federal de Santa Maria, e aqui trago os colegas que participaram, juntamente com os professores que também participaram desse projeto e orientaram. Aqui trago um sumário sobre o que vai ser trabalhado nessa apresentação. Inicialmente faço uma introdução sobre os tópicos, sobre o assunto. Depois trago a revisão bibliográfica sobre alguns dos temas que vão possibilitar a elaboração do trabalho. Trago a metodologia implementada, alguns estudos de casos que surgiram da metodologia e a conclusão sobre os resultados obtidos, né, nos estudos de caso. Por fim, as referências bibliográficas utilizadas para embasamento deste trabalho. Então, inicialmente, preciso falar sobre o sistema elétrico de potência. No Brasil, nosso sistema elétrico de potência, ele trata sobre a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica para os consumidores em geral, né? E essa energia elétrica é um recurso essencial para a nossa sociedade, de modo que é muito importante que ela tenha a melhor qualidade possível. No Brasil, um tópico muito importante se trabalhar é sobre como que funciona o segmento de distribuição de energia. Nós temos um monopólio natural nesse segmento, visto que os consumidores eles são cativos às distribuidoras que possuem a concessão da sua área de residência. Então, justamente por isso, é essencial que um ente externo, que nesse caso é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, realize a regulamentação e o controle de qualidade desse serviço, garantindo qualidade, segurança e continuidade no serviço de distribuição de energia elétrica para os consumidores. Essa energia elétrica, ela possui a sua regulação de qualidade medida através de indicadores de continuidade. Existem vários indicadores, mas os indicadores foco desse trabalho são o DEC e FEC. DEC e FEC representam indicadores equivalentes e coletivos, que surgem do DIC e FIC. O DIC e o FIC, cada um deles significa a duração de interrupção individual por unidade consumidora, e o FIC é a frequência de interrupção individual. Desses é feita uma média, e surge o DEC e FEC, que eles demonstram a interrupção equivalente por unidade consumidora e a frequência de interrupção equivalente por unidade consumidora. Eles demonstram quanto tempo e quantas vezes os consumidores possuem interrupção no seu fornecimento de energia elétrica. Desses indicadores de qualidade, eles podem ser, eles possuem algumas principais características, que são o limite e o apurado. Eles levam esse nome porque o limite representa o quanto que é o limite daquele indicador, e o apurado representa o quanto que é medido na realidade. Então, como que eles se relacionam? Se os consumidores possuem o DEC e FEC abaixo do limite, quer dizer que a empresa, a distribuidora, conseguiu fornecer com qualidade aquela energia, né? E quando esse apurado, né, vai acima do limite, quer dizer que ela transgrediu o limite e quer dizer que a distribuidora teve um fornecimento ruim para os consumidores e, por isso, são aplicadas transgressões e punições, né? São aplicadas punições e multas, que geram compensações. Esses indicadores de qualidade, como eles acabam por delimitar uma qualidade do fornecimento, né, um desempenho, é preciso que exista uma metodologia justa e com grande equidade, para que as distribuidoras e os consumidores tenham avaliação justa entre todos. Desse modo, a ANEEL realizou a metodologia vigente para o estabelecimento de limite de continuidade, que é a metodologia de clusterização dinâmica. Ela funciona em algumas etapas principais. Inicialmente é feita a definição de conjuntos de unidades consumidoras, então define-se os conjuntos, pegam unidades consumidoras e é feito conjuntos delas, então, por exemplo, representando cidades, regiões. Então, depois é feita uma seleção de atributos utilizando alguns coeficientes estatísticos. Como funciona isso? Cada conjunto de unidades consumidoras possui atributos que descrevem como eles são. Então, possuem atributos socioeconômicos, atributos de característica de rede, atributos climáticos, uma diversidade de atributos que eles representam como esses conjuntos são. Eles definem os conjuntos, de certo modo. Após isso, é feito um agrupamento desses conjuntos. Então, utilizando da clusterização dinâmica, são agrupados em clusters conjuntos que possuem atributos semelhantes.
Desse modo, conjuntos que possuem características como localização semelhante, características de rede semelhante, são agrupados em clusters, que são agrupamentos de conjuntos. E a partir disso, a ANEL utiliza a sua definição de conjuntos semelhantes devem possuir desempenho semelhante e define limites para esses clusters, para esses agrupamentos, que no fim acabam delimitando o limite de um conjunto de referência do agrupamento e dos conjuntos que estão dentro dele também. Desse modo, são definidos os limites dos indicadores da EQFEC, que depois vão ser comparados com o apurado e vão delimitar se a distribuidora realizou o fornecimento eficiente ou não. Aqui trago uma metodologia, trago o fluxograma da metodologia implementada. Esse estudo ele utiliza de programação Python e utiliza do software QGIS para demonstrar as informações em um mapa e em telas de Power BI, em um Power BI que possibilite uma visualização melhor e uma visualização mais intuitiva de características sobre os conjuntos, desde indicadores, desde atributos, desde desempenho. Então, todas essas características elas são implementadas nesse Power BI, e esse Power BI possibilita que seja realizada uma análise espacial dos conjuntos e de características relativas aos conjuntos. Aqui trago estudos de caso. Então, inicialmente, esse aqui trago o estudo de caso do conjunto 12546. Esse conjunto, aqui eu trago o cluster do conjunto. Então, o que acontece? O conjunto 12546, ele é um conjunto litorâneo, e nesse estudo de caso é demonstrado espacialmente os conjuntos que estão dentro do cluster deste conjunto. Então, é feito aquele agrupamento por atributos, e a partir dele é feito o cluster desse conjunto. Na tela está demonstrado os conjuntos que fazem parte desse cluster e a heterogeneidade de cada um deles. Então, pode-se notar que o conjunto mais parecido, quer dizer, que o conjunto 12546 tem 0% de heterogeneidade com ele mesmo, né? Por isso que ele está em verde, e ele possui 16,25% de heterogeneidade com o conjunto mais diferente dele. Então, a metodologia vigente, ela define alguns limites de heterogeneidade, que é o quão parecido, que é o quão diferente, né? Um conjunto pode ser do outro. E aqui a gente consegue visualizar quais conjuntos são semelhantes a ele. Pode-se notar que vários conjuntos que estão nesse cluster são conjuntos litorâneos também. Então, de certo modo, demonstrando como que a metodologia vigente atuou para clusterizar esse conjunto específico. Nesse segundo estudo de caso, trago o FEC relativo no ano de 2020, em cada conjunto. O FEC relativo, ele demonstra a diferença entre o FEC apurado e o FEC limite. Então, deste modo, a gente tem aqui os FECs relativos desempenhando os conjuntos que possuem FEC relativo mais próximo de zero, são os conjuntos que possuíram o desempenho mais perto possível do limite, né? Quer dizer, o mais perto, mais próximo, o mais longe possível do limite. Então, quanto mais perto de zero, quer dizer que o apurado foi o mais baixo possível e o limite foi muito alto. A diferença é muito grande, né? Então, conjuntos mais próximo de 1 são os que estão mais no limite, e os conjuntos mais acima de 1 são conjuntos que mais transgrediram o seu limite do indicador FEC. E aqui a gente consegue observar quais conjuntos, espacialmente, quais conjuntos tiveram o pior e os melhores desempenhos. Aqui já trago um outro estudo de caso que ele trata sobre o atributo percentual de área com vegetação remanescente. Nesse caso, a escala demonstra a variação de valor. Então, de 0 quer dizer que o conjunto tem 0% de área com vegetação remanescente, e o mais vermelho é 100, que seria quase que todo o percentual. O percentual 100 de área com vegetação remanescente. Nessa tela do Power BI, pode-se notar espacialmente como a distribuição de vegetação remanescente se distribui ao longo do país, que é uma informação muito relevante. Aqui trago a mesma informação, porém, em média por distribuidora. É realizada a média por distribuidora e analisa-se no Power BI como que esse atributo se demonstra, só que por cada distribuidora do Brasil. E aqui é o desvio por distribuidora desse mesmo dado. Como considerações finais, vale ressaltar que a informação sobre todos os conjuntos em apenas uma representação
é de extrema relevância, é muito útil quando se analisa o impacto de metodologias, o impacto da metodologia vigente nos conjuntos e nos agrupamentos. Também é muito interessante notar como a visualização dos dados de forma regional pode significar padrões de comportamento, padrões de desempenho, que às vezes não são notados através de dados estatísticos, de números. E também é interessante como ressaltar que a visualização interativa com o software Power BI possibilita essa análise mais rápida, mais intuitiva de como aqueles atributos são, como os conjuntos são e como as técnicas de definição de limites funcionam. E trago as referências, a ANEL, e alguns estudos que possibilitaram um entendimento desse estudo. E seria isso. Muito obrigado. Até.